Vamos aí ao segundo episódio, não é verdade? Estou mesmo feliz por ter finalmente concretizado esta ideia. Queria mesmo começar por agradecer as mensagens que me enviaram. A receptividade desta ideia louca foi muito boa. E é bom ver que estão a acompanhar. Estou mesmo super feliz com isso. Antes de ir aí contar o que é que aconteceu esta semana, malta, tenho um pedido de desculpas a fazer, que já estava aqui a começar outra vez, vou parar, que é o seguinte: no último episódio havia um barulhinho com a porcaria da caneta que eu tinha na mão, sabem? Tipo assim. E tenho que parar com estas atitudes nervóticas, estão a ver? Porque isto é só irritante para quem está a ouvir. Portanto, queria só pedir desculpa por isso, e queria desde já pedir desculpa em avanço, porque acho que a vizinha de cima, pronto, ela está em casa, não é? Neste momento é sábado à noite, e quando ela se movimenta eu consigo ouvir os passos, porque o apartamento onde eu vivo é super moderno, estão a ver? Quem já me veio cá visitar, os verdadeiros amigos, não é? Pronto, quem já me veio cá visitar teve essa experiência. Os outros que não vieram, sinceramente não sei do que é que estão à espera. Mas pronto, não é? Perderam a oportunidade de ver como é que eram os prédios na antiguidade. e então, peço já desculpa se começarem a ouvir coisas a chiar. É a vizinha. Por isso é isso, desculpas dadas. Agora é assim, vamos lá aqui acertar as contas. Porque, muito bem, ouviram o podcast, gostaram, mandaram mensagem e tal, tudo bem. Agora é o seguinte, houve algumas das pessoas que ouviram repararam que havia uma questãozinha a seguir lá no Spotify para responderem. E a questão era quais é que são as moléculas com que eu trabalho, não é? Tinha 4 opções e é assim, houve, digamos, uns 30% a 40% das pessoas que responderam a opção errada, porém era a opção certa há uns meses, quando eu ainda estava em Portugal. E, portanto, esses eu até desculpo, ok? Até desculpo. Agora, houve alguém, não é? Houve uma alminha que respondeu farinha. E eu gostava de saber quem é que foi. Portanto, alguém que sacude. Porque esta pessoa anda aí... Tem que pôr mais tabaco, sabem? Por isso, malta, tomem lá atenção ao que eu digo, porque é assim, todas as semanas vou deixar lá uma perguntinha relacionada com o meu trabalho, que é para saber se ouviram o podcast ou não. Porque, como em princípio todas as semanas vou trabalhar, salvo algumas delas que tiro férias, pronto, não é? Vai ser fácil arranjar sempre uma perguntinha para fazer. Portanto, vá. Puxem lá aí da vossa química, maltinha. Mais, o que é que se aconteceu? Ai, desculpem, isto hoje não está nada bom. Estou aqui a bater em tudo o que está à minha volta. O que é que aconteceu esta semana? Ora bem, vocês lembram-se que eu expliquei que aqui trabalho em 2 laboratórios diferentes, não é verdade? E ando sempre para tonto, entro em outro, não sei o quê. Ora é assim, para falar a verdade verdadezinha, o que acontece é que num dos laboratórios sou cozinheira, o que significa que sintetizo os ditos foldâmeros. Foldâmeros, ok? Não é flavílio, não é farinha e não é foldarotaxano. É foldâmeros. Pronto. Então, nos laboratórios sintetizo os foldâmeros. E já agora aproveito para fazer o parênteses que um foldâmero, como o próprio nome acho que indica, quer dizer, se souberem inglês, portanto, são moléculas que vão por um processo de folding, ou seja, dobram, moldam-se, são moldáveis, são flexíveis e então formam hélices, essencialmente. Pronto, é daí que vem o nome. E portanto, já agora é daí que o logotipo tem uma pequenina hélice no copo de vinho, que também é um microfone, caso não tenham compreendido o logotipo deste podcast. Ok, esclarecimentos feitos. Pronto, então, num dos laboratórios sou responsável de cozinhar
os ditos cujos. No outro laboratório, pego neles e faço umas superfícies muito bonitas em ouro, ou em vidro, ou raio que seja. Em madeira não, por acaso. Por acaso, infelizmente, eu quis dar essa ideia, mas não aceitaram. Pronto, vou prosseguir. Pronto, então no outro laboratório faço estudos com essas moléculas. E normalmente tenho um período em que tenho que as preparar. Quando elas estão feitas, agarro nelas e ando 1 km, 2 km para o outro laboratório fazer os estudos. Isto para dizer o quê? Pronto, esta semana... e normalmente para fazer essas moléculas, são moléculas tipo enormes, ou relativamente grandes, que são precisas inúmeras reações para chegar a uma molécula final. E o esquema é o que nós chamamos linear, ou seja, vocês juntam A e B, dá C. A C juntam D, dá E. A E juntam F, dá G, por aí adiante pelo alfabeto. Ora, quando vocês chegam à letra... quando vocês estão... Eu não sei o alfabeto, estão a ver? Quando vocês querem chegar à letra Z, portanto à molécula final, essa última reação normalmente dá... portanto, não posso dizer porque a minha avó vai-me bater, mas dá shit, estão a ver? E então, o que significa que vocês não voltam à reação anterior. Quer dizer, depende, não é? Se tiverem ali um bocadinho de produto ainda que sobre, sim senhora, mas se não, tem que voltar ao A. E esta foi a minha vida nos últimos meses. Pronto, então, esta semana, finalmente, consegui chegar ao fim de 2 pares de gêmeos, não é? Eu já chega de química, não vou aqui explicar o que é que são gêmeos ou não, isso fica por uma outra vez. Mas então esta semana acabei finalmente o esquema sintético daquelas moléculas e portanto passei a semana quase toda. Ok, malta, vamos ter que fazer uma pausa porque o meu pai está-me a ligar. Desculpem, eu juro que ponho o telefone em silêncio, mas isto à mesma toca. E na verdade era a minha mãe mascarada de pai, porque mais uma vez chumbou o Excel. Bom, adiante, essa história fica para outro dia. Onde é que eu ia? Não é? Isto é o problema de ser interrompido. Obrigado, mãe. Então, vamos todos agradecer à mãe. O que é que eu estava a dizer? Pronto, passei a semana toda. Exato, pronto. E esta semana estive então a finalizar esse esquema sintético, o que significa que passei a semana toda, mais ou menos, sexta-feira já não, mas até quinta-feira, passei a semana toda no laboratório da síntese. Portanto, na cozinha, não é? Ora, neste laboratório nós não somos assim muitos. Somos tipo eu, o chefe, o técnico e mais dois colegas que também estão a fazer doutoramento. Uma colega que está a escrever, portanto vai acabar a tese em breve. E era um rapaz que veio fazer um estágio, se é que podemos traduzir assim. Já começa, não é? Pronto, veio fazer um estágio, está a fazer o doutoramento na Bélgica e veio cá passar 3 meses connosco. Então, pronto, o laboratório era basicamente 3 rapazes, eu e a rapariga que está a acabar. Porque os adultos, pronto, não contam bem, não é? E, pronto, o que aconteceu esta semana? Ora, o rapaz da Bélgica foi-se embora sábado passado, portanto, acabaram os 3 meses de estágio, ele basou. A rapariga que está a escrever, portanto, eu disse aqui a semana passada que fazer um doutoramento é difícil, é assim, escrever a tese eu nem quero imaginar. Espero ainda ter vida e oxigênio para respirar quando lá chegar. Mas pronto, então ela não estava assim numa semana muito boa, por isso também acabou por não ir ao laboratório. Os outros 2 tiraram férias na mesma semana, estão a ver? Então, tipo, passei a semana toda sozinha, só com o chefe e com o técnico, e é tipo, que de seca, sabem? Não posso dizer porque a minha avó está a ouvir, número 1, e número 2, também não sei pôr o pi por cima, por isso é melhor não dizer logo. Mas já foi ganda seca, porque é tipo, até considero que tenho uma boa relação com o chefe e tenho uma boa relação com esse técnico, mas, ganda seca, passar a semana inteira só com adultos, mesmo adultos, não é? Tipo, precisava de malta ali da minha idade. Então foi mesmo aborrecido. Estou bem contente que eles para a semana vão voltar. Apesar de que na próxima semana não era suposto estar lá, afinal é. Por isso é bom que eles tenham voltado. Porque até mesmo tipo as horas de almoço e assim foi mesmo ganda seca. E nós tipo, sei lá, desde pai de maio ou junho, combinámos até cenas fora do laboratório. Tipo, ou vamos beber uma cerveja, ou já fomos ao bowling, já fomos ao minigolf. Pronto, já fazemos programas uns com os outros fora do ambiente de trabalho. E, sei, é um bocado impossível, não é?
Então, mesmo isso, esta semana foi um bocado seca e custou um bocadinho a passar. E pronto, é isso. Agora na quinta, na verdade, mas ele só começou a trabalhar depois sexta. Na quinta-feira recebemos um pós-doc. Pós-doc é tipo pessoa que já tem o doutoramento, mas continua a trabalhar no meio académico. No entanto, não é professor nem líder de um grupo de investigação, sabem? É tipo, se eu acabar o doutoramento e ainda quiser continuar nesta vida, vou fazer um pós-doc. E depois chamam-me pós-doc e não PhD. Quer dizer, vocês vão me tratar por PhD, não é? Porque é assim, há um estatuto também. Estou a gozar. Pronto, adiante. Então, isto só para explicar o que é um pós-doc. O rapaz é da Índia, chegou na quinta-feira, mas só foi mesmo trabalhar na sexta. E como na sexta-feira foi o dia que tive outras coisas para fazer no laboratório, não estive lá e, portanto, não deu para conhecer assim. Ou seja, sei o nome, que tive que perguntar para ele umas 5 vezes até perceber bem como é que se dizia, e ele teve que escrever porque não estava a dar. E pronto, não fiquei a conhecer muito mais, mas é fixe, tipo, esta cena de multiculturalidade. Tipo, ter pessoas de vários países e assim. É bem fixe porque há sempre uma cultura diferente. Imagina, mesmo que seja pessoas da Europa, por exemplo, um dos colegas que estava a dizer há bocado que está lá no laboratório é da Alemanha. E acho que já falei dele semana passada aqui por causa de Munique. Mesmo aí dá para ver, tipo, sei lá, a postura para com o trabalho, para com os horários, sei lá, a comida e assim. Ou seja, há sempre bem coisas que são diferentes e para aprender e tirar ideias e não sei o quê. E pronto, então este rapaz, homem, da Índia, espero que seja tipo comunicativo e que tente integrar-se connosco, porque acho que tipo, temos sempre algo que nos acrescenta quando estamos assim num ambiente deste género. Por isso, gosto bem, estou curiosa, vamos ver. O que é que aconteceu aí mais esta semana? Bom, o trabalho já chega de química, não é verdade? Portanto, consegui finalmente, mas é que vocês não estão bem a ver, consegui finalmente começar a fisioterapia. Portanto, acho que toda a gente que está a ouvir isto está familiarizada, que eu costumava ser aí ganda carpinteira, não é? E eu vou parar de brincar com a borracha, desculpa. Pronto, costumava ser aí ganda carpinteira até um dia, mais ou menos véspera da defesa da tese de mestrado, decidir fazer a prenda de Natal do meu irmão e do meu priminho. Pronto, e então toda a gente está familiarizada com o acidente e tal. Portanto, fiz fisioterapia para meses depois disso. Entretanto, decidi vir para a França e uma das primeiras preocupações que tive foi arranjar forma de continuar a ter fisioterapia, nem que fosse só uma vez por semana, para manter e tal e tal. Só que é assim, se vocês acham que a segurança social, as finanças, a Câmara, o Centro de Desemprego, etc., em Portugal, são estruturas que funcionam muito, muito lentamente, não venham para a França. É que jamais, nunca tomei essa decisão, porque isto aqui, bate recordes mesmo. É horrível, não aconselho. E portanto, lembram-se de eu semana passada ter dito que era giro ter começado o podcast logo no início, porque iam acompanhar a adaptação e não sei o quê. É assim, malta, essa adaptação continua a acontecer, porque a cada semana recebo uma carta diferente com um papel novo para tratar, seja para a fisioterapia ou seja para o que raio for. E, quero ser criança outra vez. Pronto, então, para a fisioterapia, o que é que sucedeu? Tive que tratar de um monte de papéis. E basicamente cá, imaginem, um país tão avançado e tão blá blá blá, eles nem sequer têm como nós, tipo um cartão único, ou seja, o cartão de cidadão, que é ao mesmo tempo o cartão que usamos para ir ao centro de saúde, ao hospital, o cartão que tem o número de o contribuinte, o de segurança social e o de identificação. Para nós temos um cartão com isso tudo, certo? E é o que usamos para fazer tudo enquanto cidadãos. Cá não. Tipo, eles têm um cartão para cada coisa, basicamente. Então, em primeiro lugar, tive que arranjar um cartão de saúde, que é o que eles chamam Carte Vital. Depois de ter esse cartão, consegui, tipo... tinha que arranjar um médecin traitant, que é o médico de família, para poder ir ao médico especialista da mão. Porque é tipo, vocês cá, imaginem, podem ir a um especialista por si só. Mas vão pagar muito mais. E na verdade há sítios, e este onde fui é um deles, onde pedem mesmo a prescrição
do médico de família a dizer que vocês têm que ir àquele médico especialista. Por isso, pronto, é um sistema de saúde totalmente diferente. Perceber como é que ele funcionava demorou meses, pedir e ter o cartão de saúde meses. Quando percebi o sistema, tive que marcar a consulta para o médico de família, isso por acaso foi rápido, mas depois, para marcar a consulta para o especialista, aquilo tipo, é mesmo o Instituto da Mão da zona de Bordeus. Não só de Bordeus, mas da Aquitânia, pronto, tipo o distrito, vá. E, portanto, tive que esperar um mês até ter a consulta. Fui à consulta, paguei tipo um rim, que uma parte foi depois devolvida por essa cena da Carta Vital, que acho que é o equivalente ao nosso Sistema Nacional de Saúde, mas não na totalidade, porque tive no final de contas tive que pagar um bocado a consulta. E depois descobri que tinha que fazer uma mutuel, que é tipo um seguro de saúde. Bem, quando descobri isto, lá fui a tratar de papéis, não sei o quê, e supostamente havia um para estudantes, que era mais barato, blá blá blá, tive um mês à espera da resposta, a resposta foi não. Lá consegui fazer um tipo no banco e ok, finalmente tenho tipo as cenas para ir fazer fisioterapia. Porque, imagina, uma coisa era uma consulta sem seguro de saúde e ter que pagar 20 ou 30 ou mesmo 70 euros por uma consulta uma vez. Outra coisa era fazer fisioterapia várias vezes por semana e terem que pagar tipo tudo, né? E é verdade que o nosso Sistema Nacional de Saúde tem muitas falhas, mas eu nunca paguei 1 cêntimo das sessões de fisioterapia que tive e tipo... E aqui isso não acontece. Quer dizer, acontece quando tem o seguro de saúde, mas tem que pagar o seguro de saúde. Pronto. Então, finalmente consegui ter tudo tratado e marquei a fisioterapia, comecei na terça-feira. Pronto. Então, o que é que foi engraçado? Tipo, cheguei lá, não é? Tive que esperar na salinha de espera pela minha vez e estava lá mais pessoas à espera. E então, eu assim, olha, vou ver, tipo, em que partes do corpo é que as pessoas se aleijaram, né? E, tipo... Deve dar para perceber mais ou menos que acidentes é que tiveram, porque quando eu tinha fisioterapia em Portugal, tipo lá no São João de Deus, né, em Montemor, tipo, eu lembro-me que decorava as pessoas pela parte do corpo em que estavam aleijadas. Eu sei que isto parece um bocado mal, mas tipo, sabem, é uma maneira fácil de decorar, mais do que pelos nomes ou até mesmo pela cara. E então tive este pensamento, nisto começo a olhar à minha volta e eu assim, tu és burra, se tu estás no Instituto da Mão, obviamente que toda a gente se aleijou na mão, não é? Então, tive logo a grande break mental. Pronto, passei ali uma sequinha na sala de espera, até que o meu fisioterapeuta me veio chamar. E então, como é que ele se chama? Chama-se Vincent, ou seja, Vicente Gonzalez. Estão a ver onde é que isto vai dar, né? Portanto, é assim, eu não consegui perceber se ele é espanhol, mas ele disse que viveu 4 anos em Espanha. Ou seja, não percebi se ele é espanhol ou se tem ascendência espanhola ou o que seja, o nome parece definitivamente espanhol, e ele depois disse que viveu 4 anos em Espanha. E então o bacana tentou falar espanhol comigo. E vocês lembram-se o que é que acontece quando a Rita tenta falar espanhol em França, não é? Portanto, o que é que eu disse? Assim que ele perguntou, hablas espanhol? Eu disse, não, pas du tout. De todo que não. Portanto, vamos falar francês. E, portanto, eu com o meu fraco francês, lá expliquei que me cortei numa serra à bois, que é tipo serra de madeira, que, tipo, só o dedo indicador é que está bem da mão, e que nhanhanhã, e, tipo, expliquei aquela cena toda. Mas, acho que ele só me conseguiu perceber pelos 1001 gestos que estava a fazer enquanto falava, não pelo meu extraordinário francês, não é? Mas, pronto, aquilo sucedeu. Ele lá percebeu, até que depois, meio que... começámos a falar inglês, porque acho que ele compreendeu que eu não conseguia, tipo, explicar tudo em francês. Mas pronto, foi, tipo, engraçada esta cena da linguagem. Ele é bem simpático. E é tipo... Imagina, eles cá são bem educados. Eles tratam as senhoras, não é? Por madame. Ou mademoiselle, ou não sei o quê. Mas ele... Não sei quantos anos é que ele acha que eu tenho. Trata-me por madame. Que normalmente é já para, tipo, mulheres casadas, digamos. E então, não só me chama madame, como eu sou a Madame Borges. Porque, pronto, meu nome é Borges, não é? Mas eles cá pronunciam Borges. Sou a Rita Borges Anastasio. Então eu até tenho dificuldades para dizer o meu próprio nome. Pronto, então, aquilo por acaso cá é fixe porque, quer dizer, isto era um bocado igual em Portugal. Eles fazem tipo a massagem massagem e mobilização na mão durante, aí, metade da sessão e depois mandam-me fazer exercícios de maneira mais independente. Só que o que aconteceu em Portugal é que, tipo, brincava com elásticos ou com molas, tinha até, tipo, umas coisas umas anilhas para enroscar, sei lá, pronto, assim, exercícios de mais precisão ou menos precisão, força ou não, flexibilidade, etc.
E cá, pelo menos esta semana, só tive 2 sessões, mas pronto. O que teve em comum foi que não fiz assim muitos exercícios por mim, foi mais tipo usar máquinas que eles têm. Imagina uma maquinazinha com ultrassons, outra que vibra, um aspirador de dedo, tipo tive ali 10 minutos a aspirar o dedo. O que é que aquilo faz? Não faço ideia. Alguém que esteja a ouvir que saiba pode-me esclarecer. Mas pronto, estou bem curiosa tipo, para ver se isto vai ter melhorias ou assim. Porque, como tive tipo desde setembro que vim para cá até setembro outra vez sem fisioterapia, pá, aí em maio comecei a ter dores e assim. E pronto, e entretanto depois melhorou durante o verão, ou seja, as dores diminuíram, mas efetivamente flexibilidade e força e assim, acho que não está assim na melhor fase. Então estou bem curiosa para ver se as técnicas diferentes deles e assim vão ajudar a melhorar esta parte e até melhor ainda do que consegui antes, estão a ver? Por isso vamos ver como é que corre. Uma cena que tipo é fixe é que aquilo é mesmo o Instituto da Mão, por isso toda a gente que lá está, imagina mesmo que depois no segundo ciclo de sessões de fisioterapia tenha que mudar de terapeuta, vão ser sempre especialistas na mão, o que é bom. Sei que em Portugal nem toda a gente era, por acaso a minha terapeuta ocupacional era, e por acaso tive sempre desde o início ao fim, mas se tivesse mudado já não ia ter a mesma sorte se calhar, estão a ver? Por isso, pronto. E da fisioterapia houve também outra história, outra barraquinha de Rita, não é? Que foi o seguinte, então, o González estava, imagina uma sala, não muito grande, com secretárias de primária, tipo pequenininha, de primária, na verdade de escola, secretárias de escola, tipo pequenininhas, que cabe 2 pessoas em cada. Então, nessa sala há, pá, aí, sei lá, 6 ou 7 mesinhas dessas, em cada mesa estão 2 pacientes e os respectivos 2 terapeutas a fazer a mobilização da mão. E então, o Monsieur González estava a fazer a mobilização da minha mão enquanto conversava com o colega de um lado e o colega do outro, mesmo tipo escola. Então, a conversa era em francês, não é? Porque os outros 2 não só são franceses, como são franceses e não falam inglês. Pronto, e então estavam para lá a falar de não sei o que, e eu normalmente, ignoro, sabem? Porque dá bué de trabalho tentar perceber o que é que eles estão a dizer. Mas depois, como estava a conseguir perceber as palavras umas por outras, pronto, continuei a acompanhar a conversa. E estava a achar que estava a perceber tudo o que eles estavam a dizer. Porque é tipo, vocês percebem 3 palavras numa frase, percebem tudo, não é? E então, eu ouvi algo como bolo, 23 anos, aniversário, não sei o quê. Ok. Eles acabam a conversa. E o González pergunta-me, percebeste o que é que nós dissemos? E eu, sim, vais fazer 23 anos. E ele olha para mim, acho que tenho cara de quem vai fazer 23 anos. E eu, pois, não, parece um velho, né? Então, quem é que ia fazer 23 anos? O gato dele. Por isso foi giro. É giro ver como o meu francês evoluiu, sabem, malta? Ou seja, consegui perceber quase tudo da frase, no entanto, nada, porque faltou contexto. Pronto, foi giro. É um bocado aí que estamos, no francês. E pronto, e a fisioterapia agora vai continuar. Vamos ver. Aquilo, tipo, a cada semana tenho que marcar as sessões da próxima. Por isso, na próxima semana tive a excelente ideia de marcar para segunda-feira às 8 da manhã. Por isso é assim, estão a ver, a minha motivação para começar as semanas normalmente é astronómica. Esta semana então está mesmo lá em cima, ironicamente falando, claro. Vamos lá ver. Depois, que aí tivemos aí mais? Houve aí outra coisa esta semana, meio de trabalho, ou seja, veio de trabalho, mas foi engraçado. Que foi o seguinte, portanto, lembram-se de eu ter falado, Monique e tal, como é que foi na semana passada? Não expliquei que normalmente para estas conferências científicas nós podemos levar um póster ou fazer uma apresentação oral. E normalmente o processo é, nós submetemos um resumo do nosso trabalho, com o título, os autores, algumas referências bibliográficas, aquilo vai a um processo de seleção por um júri e normalmente os melhores trabalhos, mais interessantes, com mais impacto ou whatever, que sejam os critérios que eles têm, são selecionados para uma apresentação oral e outros, ou seja, o resto normalmente é aceito para póster, a menos que seja mesmo uma ganda porcaria.
Em algumas conferências ainda há tipo um intermédio, que é tipo a apresentação oral, só que mais curta. Pronto. Neste caso só havia a apresentação normal e póster. E eu e os meus colegas levámos todos póster para a conferência principal. Mas depois, quando a conferência acabou, aquilo foi tipo segunda, terça e quarta, na quinta-feira tivemos tipo um workshop mais interno entre nós e o grupo de Munique, e aí já tipo apresentámos coisas, o nosso trabalho, não é? E pronto, aquilo foi tipo grande ansiedade, como normalmente é uma apresentação e não sei o quê, mas não é por aí que queria ir. Basicamente o que aconteceu é que, como o meu tema era um bocado fora do âmbito da conferência, mas tipo do workshop já não tanto, porque se pertence ao grupo eles só têm que compreender, ou pelo menos tentar, não é? Pronto, mas como a minha palestra era um bocadinho fora do que as outras pessoas todas fazem, tive que perder um bocadinho mais tempo a explicar bases teóricas para as pessoas conseguirem perceber os resultados e isso que estava a mostrar. E o que aconteceu foi que tipo, fui interrompida bem da vez e depois no fim também tive imensas perguntas, precisamente porque as pessoas não são desta área e pronto, e às tantas. Imaginem, quando vos perguntam coisas que para vocês deviam ser básicas, às tantas nós questionamos, tipo, sabemos mesmo isso, não é? E foi o que acabou por acontecer no fim, então... E tive bem perguntas que fiquei a perceber, ok, tenho mesmo que ler artigos e, tipo, esclarecer isto na minha cabeça para conseguir explicar de maneira mais simples, para estas questões não voltarem a surgir, ou assim. Ou pelo menos para ter mais confiança quando elas surgirem. Pronto, e assim foi então esta semana. Já não era aborrecida que chegasse. Andei a ler mais artigos do que o normal. Nomeadamente artigos com bué de equações e física e matemática por trás. E é assim, mal, tem que tirar um doutoramento em química, não é no resto. Pronto, então foi assim um bocadinho gostoso. Mas isto tudo para na sexta-feira ir ter uma reunião com um colaborador nosso que é tipo especialista mesmo nesta parte das medidas que eu faço. Que era para, pronto, esclarecer tipo, se o que tinha pesquisado era mesmo assim, se era assim que respondia esta pergunta ou aquela, para ele dar algumas sugestões, porque assim, se ele é o especialista, ele de certeza já teve este tipo de perguntas ao longo da carreira, né? Pronto, e assim foi. Então o que é que acontece? Na quinta-feira, esta reunião foi sexta-feira de manhã. Então na quinta-feira à noite estava ali a ajustar os artigos que tinha lido, a fazer ali um pequeno resumo, não sei o quê. E comecei a ter, tipo, questões bué existenciais, no sentido mesmo básicas a mim própria. Então, eu, tipo, o que é um átomo? Vá, não chegou a este ponto, mas coisas assim do género. Então, o que é que eu pensei? Ok, ChatGPT. Não é? Então, cheguei lá e disse, hello, do you know what is não sei o quê? Portanto, sabes o que é este fenómeno? Pergunto. O senhor ou a senhora, não sei bem, responde. E aquilo não dava a fazer sentido nenhum, sabem? Até que eu disse, explica-me como se eu tivesse 5 anos. Então, aquela cena começou a fazer, tipo, analogias de coisas mesmo complicadas de física com, sei lá, um carro. Um carro, nem era um carro, porque era, tipo, mais renda, mas já não me lembro. Devia ter tirado print, por acaso. Mas, tipo, a fazer analogias mesmo bem random que a própria da analogia não fazia sentido nenhum. E fiquei, tipo, ok. E depois comecei, tipo, um bocado a fazer questões para ele perceber que estava a responder mal àquilo, não é? Até que lá cheguei a um conceito, lá consegui perceber o conceito, mas depois foi tipo, ok, isto agora está demasiado simples. Então disse-lhe só, ok, agora tenho 24 anos e estudo química. Então, tipo, aquela cena respondeu como, peço imensa desculpa, não sei o quê. Então, aqui está a resposta. E então fez uma lista enorme de 1001 pontos, com vocabulário bué da complicado. Para responder à pergunta e eu voltei a não perceber nada. Por isso, malta, ChatGPT destruiu a minha confiança. Se calhar tenho 5 anos e não 24. E se calhar não percebo nada de química. Mas pronto, foi giro. Acho que, por acaso, esta cena da inteligência artificial, apesar de, por exemplo, o ChatGPT tem bem limitações para nós, pelo menos malta que... Por exemplo, para pesquisar artigos científicos, aquilo não dá jeito nenhum, porque aquilo acho que é a partir de 2021 que não tem noção do que é que aconteceu no mundo. Então, isso é bem limitador. Mas para fazer perguntas mais básicas, tipo, sei lá, ou coisas do dia-a-dia, uma receita, ou o que é que se pode visitar nesta cidade, ou não sei o quê. Por acaso, é uma plataforma que gosto bem, porque parece que compila um bocado a informação... que se vocês forem ao Google, tem um monte de sites patrocinados primeiro e não sei o que, sabem? Se calhar sou eu que não sei pesquisar no Google também é um facto. Mas pronto, acho que por acaso é uma grande vantagem.
Acho que um dos problemas que tem, para além disso de a partir de certa altura não ter informação, é tipo, não referencia de onde é que vai buscar determinadas informações. E então, quando aquilo dá informações falsas, que sim acontece, tipo, vocês nem sabem bem onde se basear, né? Isso é um bocado chato. Mas pronto, e programadores que me tiverem a ouvir devem dizer, esta rapariga nem sabe como é que ele funciona, está para aí a mandar postinhas de pescada. Pronto, é isso, malta. Foi isso que aconteceu esta semana, basicamente. O que é que aconteceu mais? Deixem-me cá pesquisar. Posso dizer isso. Malta, então, é isso mesmo. Portanto, vamos aqui dar início a uma nova rubrica, que é Rita na Cozinha, não sei, chamem-lhe o que quiserem. Mas é tipo, vou partilhar convosco as descobertas gastronómicas da semana. Então, esta semana fiz uma receita que vi no Instagram, que era quiche fácil, quiche rápida, quiche da caneca, uma coisa assim esquisita. Pronto. E então, o que é que era aquilo? É assim, pegam numa chávena e medem a mesma quantidade de tomate cherry, tomate cereja, tomate cherry, como quiserem, uma caneca de tomate, uma caneca de cebola, uma caneca de bacon, suponho com tofu fumado ou coisas assim mais vegetarianas, também fica bom. Era outra coisa. O que era outra coisa? Agora tenho que dar a receita bem, né? Imaginem, eu dizer que a receita é deliciosa, dou a receita mal e vocês fazem uma bela porcaria. Então era, tomate, cebola, bacon, queijo, meticas ralado e ovos. Pronto, e então, pregam com estas 5 canecas de coisas diferentes numa tigela, mexem, mexi com o Salazar, se calhar se mexerem com aquela vara dos ovos fica melhor, mas pronto, mexem até ficar com uma textura assim, não sei bem, não é bem homogénea porque tem pedaços de bacon e tomate a flutuar, mas vocês percebem, não é? E pregam com isso num pirex ou assim, e supostamente na receita dizia para ir ao forno a 160 graus 20 minutos. Mas é assim, o forno que eu tenho aqui não vale a ponta. Não vale a ponta. Pronto. E então, meti na air fryer, porque, como sabem, quem já me visitou, não é? Os verdadeiros sabem que eu sou influencer da air fryer. E, portanto, meti na air fryer 160 graus, 20 minutos também. Pronto. Meti tipo 10, vi que aquilo por baixo ainda não estava bem, não sei o quê, meti mais 10 e ficou tostadinho em cima, em baixo nem tanto, mas ficou tudo cozinhado. Porquê com aquilo no frigorífico? Porque isto foi adiantar serviço para o dia seguinte, não é? Depois levei para o almoço, aqueci em micro-ondas. Bem, aquilo estava delicioso. Imagina, não é uma quiche no sentido que não tem uma crosta de pão, e um recheio, porque é tudo só recheio. Mas fica bem da bom. Faz lembrar tipo uma tortilha, mas não tão densa. O sabor do bacon ali, tipo, ficou mesmo delicioso. Por isso, há malta que não quer usar assim carne. O tofu fumado acho que é o mais parecido em termos de sabor. Mas não sei bem, tinha que experimentar para ver. Por acaso não pus cogumelos porque não dizia na receita. Se puserem, tipo, alguns também é capaz de ficar bom, mas não muitos porque senão pode, tipo, largar bem da água e ficar um bocado esquisita a textura. Mas já, tipo, comi aquilo com saladinha, com batatinha frita. Estava mesmo bom. Fiquei proud porque é, tipo, uma cena mesmo rápida de fazer. Imaginem, com meia dúzia de coisas do género. Nem usei a embalagem inteira do tomate, nem do bacon, nem não sei o quê. E deu, tipo, a 2 refeições. Tipo, mesmo grande descoberta. Porque normalmente estes vídeos explicativos do Facebook ou do Instagram que têm 5 minutos sai sempre de uma bela porcaria, não é? A impressão que dá. Mas por acaso olha, recomendo. Fica aí a dica. E é isso, malta. É sábado à noite, são neste momento 9h30. Vou editar esta gaita. Vou ligar a televisão para ver o episódio do Taskmaster com a minha influencer favorita, Madalena Abecassis. E é isso. E amanhã vou tentar apanhar um soleil porque hoje passei muito tempo em casa.
e tive que dormir uma cestinha, porque o número de horas que dormi durante a semana até foi razoável, pá, aí 9 a 10 horas por noite, mas não chegou, sabem? Então, neste aspecto e noutros da minha vida, tenho 5 anos. E é isso, malta. Para a semana, cá estaremos de novo. Avó, espero que já saibas o que é um podcast, porque a minha avó ouviu isto, a minha avó Jesuininha, ouviu isto e... Ouviu isto? Não. Ouviu o primeiro episódio e telefonou-me a perguntar o que é que quer dizer podcast. Portanto, vamos lá. É isso, malta. Vimos não. Ouvir-me-ão para a semana. Beijinhos. Au revoir.